Boa noite, gente. Hoje sou eu aqui com vocês para falar desse evangelho, mundos inferiores e mundos superiores, né? Então, primeiramente, como de praxe, vamos começar com a prece e a leitura do evangelho, ok? Pois bem, que possamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecidos por estar aqui reunidos mais uma vez em nome dele, que possamos nós poder levar a consolação, o amor, a luz, um pouco de sua luz para todos os usuários, para onde for necessário. Que seus emissários possam estar conosco todos os dias, todas as horas de nossas vidas, nos conduzindo. Possamos nós ser luz também e distribuir essa luz para todos. Muita paz a todos. Que o Mestre nos abençoe e nos ampare. Bom, vamos à leitura do Evangelho. A qualidade dos mundos, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai. No item 8, mundos inferiores e mundos superiores. Pois bem, a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que estão acima ou abaixo na sua escala de progressiva. Tomada a Terra por termos de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo que seus habitantes, na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos de estado primitivo de nossa ordem. Os mais atrasados são, de certo modo, rudimentares os seres que o habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções justas do justo ou do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa. Porquanto, eles não são seres degredados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. Difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos. Do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Nos mundos que chegam a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimas diversas das vidas da Terra. Como por toda parte, a forma corpórea
aí é sempre humana, né? É sempre humana. Um instantinho aqui que eu me perdi na minha leitura, viu, gente? A forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada e aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou às deteriorizações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados os sentidos, são aptos a percepções de que, neste mundo, a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite a localização rápida e fácil, a locomoção, rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo. Deslizam, a bem dizer, pela superfície ou em plena atmosfera, sem qualquer outro esforço além da vontade. Conforme se apresentam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam, a seu grado, os traços de sua passagem, pesadas migrações, e se mostram aos seus amigos tais quais eram, estes os conheciam, né? Porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descolorados, abatidos pelo sofrimento e paixões, a inteligência e a vida cintilam com fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou nas aureolas dos santos. Beleza? A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados, torna-se rápido o desenvolvimento dos corpos. A curta ou quase nula infância isenta de cuidados e angústias. A vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda a proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerado uma transição feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo constrangê-la, a matéria é compacta. Expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhes consente a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição, da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Nem há senhores nem escravos, nem privilégios pelo nascimento, só a superioridade moral e intelectual estabelece diferenças entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça.
O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar categorias dos espíritos puros, não lhes constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para igualar. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes e a baixa cobiça da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens ajudando os mais fortes aos mais fracos, possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. No vosso precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e se depura, o horizonte se dilata. Ele compreende o bem que está diante de si, como compreende o mal que lhe está atrás. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer um dos seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que a outros. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa, ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Pois bem, meus irmãos, aqui está a leitura do Evangelho desta noite. Então, para melhor entender, eu vou começar a lhes falar de João, do evangelista, do que Jesus falou através dele, e ele anotou, é claro. Ele disse assim: ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade,
ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará Jesus, veja só, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Agora, por que esse Espírito de verdade vai glorificar Jesus? Porque ele vai falar justamente, vai fazer lembrar as coisas que Jesus nos ensinou e que esquecemos ao longo do tempo, ao longo de nossa caminhada, perdemos. Então, esse Espírito de verdade, ele viria nos falar a respeito do que Jesus falou, ou seja, nos lembrar, nos reavivar, nos confirmar o que o Mestre falou. É isso que ele há de honrar o Cristo. Pois bem, então, nesses ensinamentos tivemos ainda, ao longo do tempo, foram deteriorados os ensinamentos pelos contrários a Jesus. A igreja fez questão de deturbar ao longo do tempo esses ensinamentos, conformá-la digamos, a seu bel prazer, para manter o povo sem entendimento. Ora, se a gente observar, Jesus disse tanta coisa, ele nos falou de tanta coisa, esses evangelhos são ricos, riquíssimos em ensinamentos e para nós, digamos, novidades. Se a gente observar, serão novidades para nós, embora foram escritos há 2000 anos. Então, nós ainda precisamos entender esses evangelhos. O Espírito no Evangelho nos fala que gostaria que nós dessemos mais atenção às Escrituras de Jesus, por causa de sua riqueza. Mas ele diz que nós costumamos tornar essa palavra oca, esse ensinamento oco. Então é necessário retomar esses ensinamentos de Jesus. É necessário ver o que é que ele está dizendo, entender o que ele está dizendo. Porque ele diz, nesse simples capítulo de João, do 12 ao 14, se acrescentarmos o 15, tem mais novidades. Se acrescentarmos o item 15, olha só o que ele diz. Tudo quanto é do Pai é meu. Por isso, vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Veja o que é que ele está nos dizendo. Ele está dizendo que há muito mais coisas que ele disse, que é dele, que foi ele quem falou, e que a gente não prestou a devida atenção. Mas aí, continuando, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas da casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Ou seja, se não fosse verdade, eu não estaria lhes dizendo tal coisa. Então, há muitas moradas na casa do meu Pai. E como eu estava falando do que foi feito ao longo desse tempo, foi tratado de esconder as coisas do povo, para que o povo não soubesse as verdades que Jesus falou. Para vocês terem uma ideia, o Evangelho estava escondido até o ano de 1500, né? Só os monges que tinham acesso para replicar. Ou seja, foi preciso um dos monges que eram encarregados de replicar aquele Evangelho ver, estudar tudo aquilo e dizer: não, isso aqui está errado. Por que isso aqui não foi divulgado para todo mundo? Por que todo mundo não sabe disso? Por que é que tem que ficar escondido essas verdades? E aí surgiu o movimento protestantismo, né?
Foi daí onde houve um protesto a respeito desses ensinamentos que estavam intocados nas bibliotecas do Vaticano, escondidas do povão. Ou seja, o povo passou uma Idade Média, praticamente a Idade Média toda, só era dado o que eles queriam que se soubesse. Então, essas moradas da casa do Pai foi tido também como que Jesus falava de um departamento do céu, algum lugar, alguma coisa desse tipo. E não que estava falando vivamente de planetas na abóbada celeste. Ora, os antigos, os egípcios, os povos antigos, eles já conheciam a realidade dos planetas, né? Eles já tinham toda a relação daqueles planetas. Os babilônicos, inclusive, têm desenhos que não nos deixam mentir, né? Que dão testemunho disso. Então, que estão declarados que havia sim outros planetas, havia esse conhecimento. E na nossa era foi nos vedado esse conhecimento, vamos dizer assim. Mas Jesus sim, ele falava das casas do Pai como planetas. E até bem pouco tempo sabíamos poucas coisas a respeito desses planetas, né? Dessas moradas da casa do Pai, né? Passou-se o tempo e, como Jesus prometeu, mandou aquele Espírito de verdade nos falar das coisas que estavam escondidas. E assim nasceu o Livro dos Espíritos e os outros livros da codificação. E aí deslumbrou para nós todos verdades que estavam escondidas e que muitos no primeiro momento negaram essas verdades. Quando o Livro dos Espíritos chegou, foi disseminado, tentaram também abafá-lo, tentaram desacreditá-lo, tentaram destruí-lo. Mas como Jesus disse que as suas palavras não passariam tudo. Nem um jota, nem um tio se me tirar da lei, até que tudo seja cumprido. Minhas palavras também não passarão. E assim foi. Era necessário dar continuidade ao que ele tinha parado naquela época. Essa humanidade já tinha capacidade de entendimento. Por isso que foi chamado às responsabilidades, e aí nos trouxe os ensinamentos dos Espíritos de verdade, né? Que nos falaria abertamente sobre todas as coisas. E aí foi nos distribuído, foi nos dado em doses para que a luz não ofuscasse os nossos olhos, vamos dizer assim. Primeiro foi dito, vocês já devem estar chatos de me ouvir falar isso, mas tem um item no Livro dos Espíritos, em toda palestra eu falo isso, tem um item no Livro dos Espíritos que tem uma pergunta que diz: o que acontece com o espírito quando ele morre? Resposta: ele vai ao espaço se aperfeiçoar, certo? Então, passou quase 100 anos a gente acreditando nesse espaço, sem imaginar o que era que havia nesse espaço, que iria os espíritos para se aperfeiçoar. E vem, mais uma vez, os espíritos de verdade, nos ensinamentos de André Luiz, né? Nos livros de André Luiz, nos falar que há a vida plena do outro lado, que há cidades, que há mundos repletos de vida, e que a vida continua lá, continua com toda a plenitude. Veja que coisa maravilhosa. Então, foi nos derramar dessas verdades ao longo desses períodos. E as verdades terminaram aí? Não. São em doses homeopáticas para não adoecer aquele que se recupera. Então, ao longo dos períodos que vai se passando, vem novas revelações.
Sempre estão nos chegando novas revelações. Aí eu lhes pergunto, e será que já parou? Já nos disseram tudo? De maneira nenhuma. Nós estamos apenas no início das revelações. E à medida que formos nos apresentando com dignidade para esse aprendizado, com seriedade e respeito, vão sendo nos dados mais esses conhecimentos, né? E devagarinho a gente percebe vidas em outros planetas. Graças a Deus, eles já estão nos visitando, nos trazendo novas informações a esse respeito. Ou seja, em muito breve vai ser a coisa mais comum do mundo sabermos destas vidas, e muito breve vai ser comum também encontrarmos nossos irmãos das moradas do Pai. Então, é essas verdades que fomos chamados a entender, a compreender o que Jesus nos falou nos Evangelhos. Esse livro é riquíssimo de informações, a gente só precisa procurar com seriedade, buscar entendê-lo. É um grande presente para a humanidade. E assim, nossos irmãos nos falam dessas moradas e já nos falaram a respeito de como seriam essas orbes. É claro que uma coisa lógica, né, que seria a qualificação dos mundos. Como a gente sabe que Deus nunca para de criar, está sempre criando universos, planetas, mundos, sistemas e tudo mais. Quem disse isso? Sou eu? Não, foi Jesus que disse isso. O Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, foi Jesus que nos disse tudo isso, que continua sendo criados mundos, ou seja, moradas da casa do Pai. Ele não cessou, não. E assim como os mundos, assim como nós nascemos, produzimos e morremos, ou tudo que nós conhecemos tem o mesmo sentido de produzir alguma coisa durante a nossa existência e depois dar lugar à vida novamente, a outros que vão nos suceder. Da mesma forma, os mundos, da mesma forma, as moradas da casa do Pai também são criadas incessantemente e também amadurecem, dão frutos e também tem que dar lugar a outros. Digamos assim, é uma velha construção que é desmanchada para construir um edifício novo. E isso é uma maravilha. Essas coisas que Jesus nos diz é uma maravilha. Então essas casas é dado a, vamos dizer, a categoria de moradores diferentes, né? Então são diversos os tipos. Aqueles que estão chegando digamos, a essa grande cidade, vamos dizer assim, é dado uma morada modesta, porque eles estão começando, eles não precisam de muita coisa. Como o nosso irmão disse, não são degredados, ou seja, não são trazidos de outros mundos porque lá estavam atrapalhando, não. Eles são crianças começando a vida. Então é necessário que tenham uma casa modesta para começar. Mas entre os superiores e os inferiores, vamos tomar em relação à Terra, que é o parâmetro que nós temos, há muitos outros níveis. Se a gente puder comparar, usando novamente a Terra como parâmetro, podemos entender que os mundos irmãos do nosso planeta têm desde a Idade da Pedra até, digamos, o século passado. Nós temos mundos que nos avizinham e para os quais seremos destinados, se assim for, se não estivermos compatíveis com a Terra logo mais. Então, a cada mundo
é dado a cada habitante, é claro, que é destinado uma morada compatível para ele. Não é dado um mundo superior a espíritos que ainda estão começando, ou então a espíritos degradados como nós aqui da Terra. Não é dado mundo superior. Mas, como a bondade de Deus é infinita para todos nós, não há acepção de pessoas, ou seja, a todos os seus filhos ele trata por igual e dá a mesma coisa, a mesma oportunidade. Também nós também recebemos essa mesma, digamos, essa chance de se qualificar. E sim, a Terra está passando por essa transformação, né? Que nada mais é do que o amadurecimento. Vamos dizer que a Terra está chegando aos 18 anos, né? Está atingindo sua maioridade. E, naturalmente, como o teor vibratório vai mudar, também assim os espíritos que aqui vão habitar, então tem que ter digamos, um teor vibratório superior também, de acordo com sua melhoria. Então, a nossa casa está assim, se melhorando, mas há muitas ainda por aí afora que ainda estão longe dessa melhoria. E nessas habitam esses irmãos que ainda não atingiram essa evolução. Chegarão lá, é claro, mas ainda há planetas primitivos, há planetas na Idade da Pedra, como eu falei, há planetas em diversas condições. Agora, por quê? Eu outro dia meditando, eu me perturbou um pouco, sabe? Essa questão desses planetas. E eu me perguntei, eu disse, então o mal continua existindo. Mas aí é que está, o mal é ferramenta, o mal não é mal, é uma ferramenta do bem na evolução. Nós, por enquanto, ainda precisamos sentir, como a leitura falou, ainda precisamos sentir o mal para valorizar o bem, ainda precisamos sentir a doença para valorizar a saúde. Então, ainda permanecerá e sempre existirá. Esse universo também vai evoluir, vai chegar ao ponto, né? Sabe Deus quando, que não mais haverá mal nele. Mas isso aí é outra história para um outro pôr do sol, como disse sempre. Ainda estamos muito longe dessa questão. Então, vamos nos focar no tema. Pois bem, esses orbes que ainda estão em estado primitivo, eles estão evoluindo, como eu disse. E a cada povo que se apresenta qualificado para habitar esses orbes, é dado. A raça humana universal, podemos dizer assim, é sempre a mesma. Os corpos são humanoides ou humanos, a nossa semelhança, mas adaptados a cada mundo, né? Por exemplo, se estuda os mundos lá fora e se diz, eu acho interessante isso, a ciência diz assim, não há condição de vida, porque é afastado em tal nível do Sol e não está no nível de ter vida. Ou seja, a água é congelada, o gás ou a água daquela superfície, o líquido que corre naquela superfície é metano, como temos nossos vizinhos aqui. Aí se diz, não, ali não pode ter vida não. Ora, mas que tolice! Deus adapta a vida para onde é precisar. Aqui, como chegamos na Terra, nós não respirávamos oxigênio. Nosso ar era outro. E aí assumimos o corpo, ou seja, a ferramenta desse planeta, e nos adequamos à atmosfera desse planeta. Ou seja, o que é que eu estou dizendo?
Em qualquer planeta que eu chegar, o quente, o frio, o escuro, o claro, seja onde for, a distância que for da estrela que ele orbita, eu vou ter o corpo adequado para viver naquela órbita. Então, só para vocês terem uma ideia, nos avizinha aqui, por exemplo, as Pleiades. São planetas azuis, ou são sóis azuis, cuja a luz não é quente, né, como os sóis vermelhos. Então, são adequados. As pessoas que lá vivem são adequadas àqueles planetas, né? Exatamente como deve ser. Então, as moradas do Pai, o Pai não ia me dar uma morada que não me servisse. Essas moradas são adequadas a cada criatura que habita lá. E como o objetivo é que todos evoluam, é-me dado o mundo de acordo com a minha evolução, porque todos devem evoluir, todos devem continuar nesse caminho. Então, vamos sair um pouco agora, falar um pouco dos mundos superiores, né? É claro que nos mundos superiores a beleza prevalece, os corpos são leves, é claro, porque muitos dos planetas desses são gasosos, dessas casas do meu Pai. Aqui mesmo no nosso sistema solar, temos as casas do Pai, só tem 4, ou seja, 4, em questão de planetas que são, digamos, rochosos, né? Os outros são gases, né? São gasosos. Então, nesses planetas gasosos, nessa casa do Pai, não haveria corpos para habitar? Ora, se a gente raciocinar, vai perceber que nesses planetas gasosos já habitam espíritos que não precisam de um corpo pesado. Então lá os corpos também são delicados, são adaptados àquele planeta, àquela atmosfera. Os espíritos que habitam ali já são superiores, porque já não mais precisam viver na pesada matéria, sofrendo as consequências dessa matéria. Ou seja, já não mais adoecem, já não mais sentem ódio, angústia, dor ou qualquer coisa desse tipo. Já superaram. Mas eles já nasceram assim? Não, eles evoluíram tal qual nós. Um dia nós outros também vamos habitar esses mundos. Por que eu digo isso? Porque Deus é justo e é dado a todos o igual, né? Igual chance. Em quanto tempo não sabemos, mas é nos dado essa evolução. Por isso que a fé nesses lugares, o conhecimento, a libertação das mesquinhezas humanas não chegam a esses mundos. Porque já deixaram para trás há muito tempo, já se libertaram de tudo isso. Então, lá nesses mundos, eles não conhecem a força bruta, mesmo porque nem corpos para a força bruta tem mais, né? Então, já são sutis, né? Vamos dizer assim. Então, sim, a cada um dessas casas do Pai é adequada aos moradores ideais. Então, para habitar uma casa melhor, eu tenho que evoluir moralmente. Eu tenho que continuar minha jornada evoluindo. E como é que se evolui? Como é que eu vou alcançar essa evolução? Trabalhando pelo bem do próximo. Tem uma leitura no Evangelho segundo o Espiritismo que nos diz assim: no lado espiritual, o espírito precisa de se importar com os outros para evoluir. Então, o nosso adiantamento, a nossa evolução está em
buscar adiantar os que ainda estão atrasados. Sabemos que nesse momento de dor, tem muitos irmãos mais adiantados, é claro, e deve ser assim, que oram por nós. Não estamos sós, não é verdade? Então, é necessário que a gente entenda isso e valorize as palavras de Jesus. O que é que ele quis nos dizer? Ele quis nos dizer, olha, não se preocupem não, trabalhem por vocês mesmos, busquem esse adiantamento, busquem essa melhoria do seu mundo, que há muitos outros. E interessante, naquela passagem de João, ele disse que iria adiante de nós nos preparar moradas. E quando essas moradas estiverem prontas, ele virá nos buscar. Será que vocês percebem alguma semelhança com o que está acontecendo nesse momento? Ou seja, tudo isso está preparado. Ele já falava daquela época que ele ia adequar a cada um de nós. O que é que ele quis nos dizer? Tenham esperança, tenham fé, acreditem que a cada um que não for dado, digamos, estar nesse momento e continuar na terra, é dado uma casinha nova, é dado uma casa adequada a cada um de nós, a cada sentimento, a cada momento de nossa evolução. Então ele quis nos brindar com essa revelação, que ele estava preocupado conosco desde aquela época e foi adiante de nós nos preparar essas moradas. E não se enganem não, eu vou lhes dizer uma coisa que muitos questionarão, mas é verdade. Todos esses planetas, sabe quem é que administra? Sabe quem é o gerente desses planetas? Dessas casas do Pai? É o próprio Jesus. É Ele que foi adiante adequar a cada um de nós essas moradas. Ele é o administrador. Mas você pode me questionar e me dizer, mas que história é essa? Quem foi que disse dessas coisas? Quem disse? Foi Ele, foi o próprio Jesus que nos disse isso. Quando Ele disse assim, olha, eu ainda tenho outros rebanhos que mais tarde, quando tudo estiver adequado, eu pretendo unir, mesclar com esses aqui. E o que é que está acontecendo no nosso tempo atual? Estão sendo mescladas as casas do Pai que Ele falou. Estão sendo mescladas essas moradas. Muitos estão vindo até nós e muitos de nós estão indo para outras paragens. Coisa ruim? De maneira nenhuma. É a esperança que Ele veio nos trazer. E maior esperança ainda vocês podem conceber em saber que é Ele, o próprio, que administra essas casas, essas moradas. Pois é verdade. E eu lhes digo tal qual Ele. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Tá bom, meus irmãos? Muita paz a todos vocês. Eu muito agradeço pela paciência de me escutar, de me ouvir. E nosso irmão está me sinalizando que chegou a termo nosso tempo. Então, vamos agradecer a Jesus, vamos elevar o nosso pensamento e agradecer sempre. Agradecer a Deus porque Ele nos recomendou que fôssemos a Deus, mas agradecer a Jesus por tomar conta de nós tão bem e cuidar de nós o tempo todo. Então, possamos dizer, Mestre Jesus, nós te agradecemos pela luz que derramas entre nós. Te agradecemos pelo pão de cada dia, te agradecemos pela companhia que nos tem feito todo esse tempo. E que a luz dele esteja presente em todas as nossas vidas, o tempo todo e todo o tempo.
Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.